Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 10, Cadastro de Funcionários Gerais. Nesta aula, mostrarei todos os campos do cadastro de um funcionário de forma geral, tá pessoal? Ou seja, não será uma aula específica, exclusiva para um tipo determinado de contrato, tá? É muito importante que vocês assistam esta aula para saber mais detalhes, né? Para saber todos os detalhes de todos os campos do cadastro de um funcionário. E aí depois, à medida que for necessário, vocês vêm vendo as aulas exclusivas e individuais para cada tipo de contrato de trabalho, ok? Então vamos lá, pessoal. Antes de iniciar o cadastro, né, do primeiro funcionário, vou aqui ativar minha empresa, arquivos ativar empresa. E é recomendável que antes do início, né, do cadastro aí do funcionário, vocês verifiquem se o método de matrícula do E-Social já foi definido, tá? Então, acessando aqui o menu Arquivos, Parâmetros por Empresa, na aba E-Social, temos três opções para que o sistema defina a matrícula do E-Social, tá? Que nada mais é do que um código com o qual o E-Social vai identificar o funcionário lá no banco de dados dele, tá certo? Então aqui nesse caso, pessoal, eu vou colocar a primeira opção, porque desta forma, automaticamente, o sistema vai trazer no cadastro do funcionário esta matrícula sendo o apelido da empresa mais o código do funcionário, tá? Se tem mais dúvidas sobre as outras duas opções, cliquem no botão tutorial, que aqui tem, tá, os detalhes de todas essas opções quanto à matrícula do E-Social, tá? Mas a gente recomenda até a primeira aqui, porque assim ele traz automaticamente no cadastro do funcionário, tá? Bom, gravei e agora vamos iniciar o cadastro do primeiro funcionário nesta empresa. Clicando no botão funcionários, botão inserir. Primeiro campo a ser informado aqui é o código do funcionário. Lembrando que todos os campos com preenchimento, né, com destaque do fundo amarelo, quer dizer que são campos para preenchimento obrigatório, tá? Principalmente para o E-Social. Então vou fazer um cadastro aqui de um colaborador ou de um funcionário, se assim vocês preferirem. Informem a data de admissão. Aqui, pessoal, nesse campo status qualificação, será demonstrado o status da qualificação cadastral, tá? É recomendável fazer essa qualificação cadastral antes do envio do evento S2200, que é o evento que vai levar o cadastro do funcionário lá para o E-Social, tá? Esta qualificação cadastral, embora não seja obrigatória, é recomendável fazer, porque assim você já vai saber se tem algum dado errado no cadastro e dá tempo de corrigir, ok? E se precaver também de uma reprovação lá na frente, né, no envio das informações para o E-Social, tá? Então aqui vai estar demonstrando se essa qualificação está aprovada, ou está reprovada, ou se está aguardando o retorno, tá? Para mais esclarecimento sobre a qualificação cadastral, eu peço por gentileza que entre no nosso portal contimatic.com.br e aqui no botão autoatendimento, cliquem no botão E-Social e procurem aqui o conteúdo, né? Qualificação cadastral, esse daqui, ó. Dentre esses 5 conteúdos, esse daqui, ó, é como gerar o arquivo da qualificação cadastral pelo sistema. Então aqui você tem todo o passo a passo, que é bem simples, para gerar esse arquivo e retornar ele para validação dos dados cadastrais, tá bom? Bom, vamos voltar lá. Aqui, pessoal, nesse campo status E-Social, será demonstrado o status do envio dos eventos relacionados ao cadastro do colaborador, do funcionário, tá? Ou seja, vai demonstrar o status do envio da admissão, da alteração ou da rescisão, ok? Botão ver histórico, aqui será demonstrado linha por linha, tá? Aqui não está aparecendo nada porque eu ainda não gerei a segunda carga, a segunda fase do E-Social que vai levar ao cadastro de funcionários, tá? Porque esse daqui é o meu primeiro cadastro de um funcionário nessa empresa, tá certo? Mas aqui nesse botão ver histórico vai aparecer todo o histórico dos eventos relacionados ao funcionário, ok?
Bom, campo transferência entrada. Aqui será preenchido automaticamente quando o funcionário for transferido para esta empresa, tá? Assim como o campo de baixo rescisão será preenchido automaticamente a partir do momento que eu processo uma rescisão de um funcionário. Bom, vamos começar pela aba dados cadastrais. Aqui temos um campo que você poderá definir, né, a foto, incluir uma foto do funcionário, clicando no botão definir foto, abrir. Vou procurar aqui, eu acho que eu devo ter uma foto aqui do colaborador. Então, desta maneira, a gente pode inserir uma foto, ok? Bom, campo do endereço. Aqui, pessoal, é muito importante que vocês, sempre que digitar, não só na tela do funcionário, mas qualquer tela que pede endereço, vocês digitem o CEP e cliquem no botão buscar. Porque desta maneira, o sistema vai, de acordo com os sites do correio, trazer o endereço. Então, já é um facilitador para que você não preencha alguma coisa errada e lá no envio do e-social, né, ele reprove o cadastro da empresa, por exemplo, tá? Aqui não tem segredo, né? Basta informar aqui a filiação. Nome da mãe, o nome do pai. Campo registro. Nesse campo aqui, pessoal, nesses 3 campos, tá? Vocês poderão colocar os dados que são relacionados ao cartão de ponto do funcionário, tá? Não é um campo obrigatório, mas se vocês quiserem deixar também de acordo com o cartão de ponto do funcionário, pode deixar. Aqui, pessoal, é a matrícula do e-social que eu falei agora há pouco para vocês. Então, reparem que eu colocando a primeira opção lá, ele trouxe automaticamente aqui na matrícula, né, o apelido da empresa, que é esse daqui, seguido do número 1, que é o código do funcionário aqui, tá certo? E-mail, se quiser informar o e-mail, podem informar. Aliás, se forem utilizar o contador online, é necessário ter o e-mail do funcionário, tá? Não é um campo obrigatório, mas eu recomendo que cadastre o e-mail, ok? Então, cadastramos o e-mail. Daqui também vamos estabelecendo aqui, né, esses campos, que aqui já também não tem segredo nenhum. Esse campo do telefone é importante, tá? Porque para que não tenha uma reprovação no envio do arquivo do seguro-desemprego, é importante que vocês informem o telefone com essa máscara, com esse modelo aqui, ó. Então, do jeito que eu coloquei o DDD sem o 0 entre parênteses, e aí eu posso colocar o telefone seguido, tá? O telefone fixo é obrigatório, o celular não é, mas se eu quiser informar, tem que seguir esse mesmo critério aqui do telefone fixo, tá certo? Data de nascimento, país de origem, código do município, cor. Esse campo deficiência, se for um funcionário PCD, claro que eu tenho que preencher, tá, o tipo de deficiência que ele tem. E aqui embaixo esse campo de visão, aqui, pessoal, funciona da seguinte forma. Você poderá criar local, departamento, setor ou até mesmo seção, para que você coloque o funcionário em determinado campo desse, para que depois você possa emitir um relatório da Folha, por exemplo, de acordo com o local, né? Quebrando por local, por setor, por departamento ou por seção, tá certo? Vamos para a próxima aba, que é a aba dados contratuais. Nesta aba aqui, pessoal, aqui tem que ter uma certa atenção. Por quê? Aqui vai depender muito do tipo de contrato do trabalhador, tá? Mas se ele for iniciar aí o trabalho mediante um contrato de experiência, é importante que vocês preencham a quantidade de dias e somente o primeiro campo de experiência, tá? Por quê? Porque isso daqui tem uma particularidade, né, principalmente para o e-social, que nas próximas aulas eu vou começar a falar desses detalhes, tá certo? Bom, preenchi o primeiro campo, aqui eu posso também colocar a data do exame médico, tá? Então vamos colocar uma data aqui do exame médico e a validade desse exame em meses, tá certo? Sindicato. É obrigatório o sindicato. Informar o sindicato, tipo de tributação, se ele já contribuiu, né, com aquela contribuição sindical
se ele já contribuiu, se você quer que desconta no mês da admissão, no mês subsequente, enfim, informe uma das 4 opções, grava. E o campo categoria também é muito importante, né? E é recomendável que, além do sindicato, pessoal, vocês já deixem a categoria dele cadastrada aqui, tá? Porque isso daqui é muito importante lá na frente, se vocês por acaso precisarem processar uma folha, férias ou rescisão complementar. E também para a questão lá do comissionado puro, tá? Que é outra aula específica que eu vou falar no decorrer do nosso curso. Bom, informei o sindicato, categoria, o tipo de tributação. Se esse funcionário for filiado ao sindicato, eu também posso colocar aqui o número, né, desta filiação dele. O campo dados bancários, pessoal, aqui, se a empresa trabalha com integração bancária, né, que eu falei lá na aula sobre cadastro de empresa, se ela gera o arquivo de integração bancária para pagar os funcionários automaticamente, eu tenho que obrigatoriamente ter estes dados aqui, tá certo? Bom, aqui, seguindo aqui do lado direito, esse campinho aqui de dependente, salário, família, é utilizado quando você não tem os dados completos dos dependentes, mas precisa fechar a folha. Nessa situação, você deve informar aqui pelo menos a quantidade de dependentes que tem para salário e família e para o abatimento do cálculo do imposto de renda, tá? Isso daqui é só um paliativo. O correto mesmo é cadastrar os dependentes com os dados completos, ok? Bom, esse campo outros dados, tá? Vocês têm que informar aqui o indicativo, né, de admissão entre essas 3 opções, o cargo do funcionário, obviamente. Informem também o horário. E esse campo aqui é um dos campos principais do cadastro do funcionário, tá? Esses dados salariais, porque é aqui que é onde você vai definir. Eu vou excluir essas informações que já apareceram aqui para cadastrar uma do início, tá? Então aqui, clicando em novo, podem colocar um motivo, ele já traz como padrão o motivo ou admissão. As horas semanais, a partir do momento que eu clico aqui dentro, ele traz a padrão, tá? Que é 44 horas. Se eu der o Enter, o sistema já vai multiplicar e trazer as horas mensais. Informa o tipo de pagamento, tá? Entre essas opções. Então aqui é muito importante porque é aqui que você vai definir que tipo de funcionário você está cadastrando, tá? Que forma de pagamento esse determinado funcionário terá. Mensalista, horista, comissionado, tarefeiro, enfim. Informe uma das opções. E o tipo de contrato. A gente recomenda que sempre coloquem aqui fixo mais variável. Informa o salário dele. E vamos para o campo tipo de contrato. Aqui também é outro detalhe muito importante que aqui eu vou estabelecer. Aliás, eu já vou dar um gancho aqui, pessoal. Por quê? Você viu que a recomendação no campo experiência, informar só o primeiro período, tá? E aqui vocês têm que colocar ou a opção 4 ou a opção 8, tá? Porque vocês vão colocar só CLT quando de fato o segundo período terminar. E esse funcionário sim se tornará um CLT indeterminado ou alguma outras das opções, tá? Que exige aqui a experiência. O mais comum é o CLT, tá? Então nesse primeiro momento que eu estou cadastrando o funcionário, eu informo o período o primeiro período de experiência, eu tenho que deixar a 4 ou a 8. Eu só vou colocar a CLT só depois quando ele terminar o segundo período, tá? Quando tiver o final do segundo período, aí sim eu vou colocar como CLT. Mas isso eu vou detalhar mais nas próximas aulas, tá? Nas aulas que serão específicas para cada tipo de contrato, ok? Vou colocar, deixar a 4. Informa o regime de jornada e grava. Ok, vamos para o próximo campo. Esse campo aqui é reintegração. Aqui será preenchido somente quando houver uma reintegração, seja ela por vias judiciais, tá? Uma reintegração por decisão judicial ou de algum outro motivo, tá certo?
Próxima aba, pessoal. Na próxima aba aqui, dados oficiais. Este campo dados complementares aqui todos, tá? Tem que selecionar a opção aqui, se ele é brasileiro ou não, tem uma naturalidade estrangeira, enfim. Grau de instrução. Posso informar a formação acadêmica, mas não é obrigatório. Vínculo empregatício. Aqui também tem que ter uma atenção especial, tá? Dentre essas opções aqui, estou dando um esclarecimento de forma geral, tá? Então não vou especificar nenhum. Vou colocar o padrão aqui. Campo FGTS. Selecionando também uma das opções. Se é um diretor, um trabalhador rural, jovem aprendiz, no meu caso aqui vou colocar outros. Número da conta não é mais obrigatório, ocorrência sim. Tenho que clicar em novo, isso também é muito importante, porque aqui é onde você vai determinar se esse funcionário está exposto, né? Se a função dele expõe o funcionário a um agente nocivo, né? De várias situações aqui, tá? No meu caso vou colocar não. O campo transferência. Aqui eu só vou informar, nesse primeiro momento do cadastro aqui, no primeiro cadastro do funcionário, só esse campo CAGED, tá? Ou seja, se é o primeiro emprego do funcionário, se é uma admissão com o emprego anterior. Estes outros campos, tá? Vocês reparem que aqui tem um campo para transferência de entrada e transferência de saída. Esses dois campos serão preenchidos automaticamente a partir do momento que eu faço uma transferência, seja ela de entrada ou de saída. Vínculo anterior também será aqui preenchido automaticamente com os dados do empregador anterior quando houver uma transferência, tá? O campo CAGED, isso daqui é importante vocês terem uma atenção especial, porque aqui, pessoal, vou dar um exemplo, olha só, se for o caso de uma admissão com o emprego anterior, ele vai habilitar esse campinho para que eu envie, né, o CAGED diário. Então, isso aqui é muito importante, tá? A gente sabe que hoje a empresa que é responsável de saber se o funcionário está em vias de recebimento do seguro-desemprego ou deu entrada, enfim, a empresa que tem que fazer essa consulta e se realmente o funcionário está recebendo ou está para receber o seguro-desemprego, eu tenho que marcar essa opção, gerar o arquivo CAGED diário e enviar para que cesse o recebimento, tá? A partir do momento que eu envio o CAGED diário, esse campo aqui será marcado automaticamente e assim o funcionário não será levado para o CAGED mensal, tá? Então se atentem bem. Claro que, se for o primeiro emprego, ele não vai habilitar, porque primeiro emprego, claro que ele não teve ou não está recebendo o seguro-desemprego, tá certo? Bom, aba documentos. Aqui também não tem tanto segredo, né? Só ir preenchendo os campos. Lembrando que esses campos de fundo, né? Destaque do fundo amarelo, são de preenchimento obrigatório. Aqui é só ir preenchendo. O campo da CNH é obrigatório para funcionários motoristas, tá? Se ele não for motorista, eu não preciso preencher, tá? Se porventura eu mesmo assim queira preencher esses dados de CNH, é importante que preencham todos, tá? Não deixa nenhum sem preenchimento, senão vai dar erro lá na verificação de consistência. RG. Vou me informar aqui um RG fictício. Órgão emissor. O CPF também, obrigatório, tá vendo que é um destaque de fundo amarelo. O PIS. Título de eleitor.
Esse documento aqui, pessoal, RIC, esse campo não precisa ser preenchido, tá? E o documento militar, se for o caso aí, vocês também têm que preencher, ok? Não é também um campo de preenchimento obrigatório, tá? Certidão civil. Aqui você poderá preencher alguma certidão civil do funcionário, tá? Seja ela certidão de nascimento, certidão de casamento, administrativa de nascimento do indígena ou a mesma certidão de óbito, ok? Vamos para a próxima aba documentos complementares. Esse campo aqui, ó, ficha informatizada do Conselho Regional, você poderá cadastrar os dados do Conselho Regional de Contabilidade, tá certo? Daqui, ó, esses campos de passaporte, dados de estrangeiro RNE, dados de estrangeiro CTPS, esses campos serão habilitados a partir do momento que aqui nessa aba dados cadastrais, ó, no país de origem, esse campo aqui não for o Brasil, tá? Se ele tiver a naturalidade estrangeira, aí que vai habilitar esses campos aqui de dados de estrangeiro, RNE, CTPS, enfim, tá? Carteira Nacional de Vigilante, CNV. Se o funcionário for um vigilante, pessoal, é obrigatório ter essa informação, tá? E no campo observação, eu posso colocar uma observação para que fique no cadastro do funcionário, tá? Qualquer tipo de observação. Aba Outros, aqui eu poderei colocar também, na aba Outros, se porventura esse funcionário for um transexual, então a gente pode colocar aqui o nome social dele. E abaixo tem esses campos sobre informação do imóvel, tá? Vocês podem preencher também, se for o caso aí, tá? Mas também não é um campo de preenchimento obrigatório, bem como o vínculo anterior e o campo de aposentadoria, ok? Aba temporário, esta aba só vai ser habilitada quando lá no tipo de contrato do funcionário, aqui ó, tiver a opção temporário, tá? Se for temporário, ele vai habilitar aquela aba temporário para que você preencha as informações do motivo, né? Colaborador substituído, enfim, só vai habilitar se for um cadastro de um funcionário temporário, ok, pessoal? Então, nesta aula aqui, eu passei de forma geral todos os campos pertinentes a um cadastro de funcionário. A partir das aulas seguintes, eu já vou começar a particularizar, tá? Uma aula só para mensalista, uma aula só para detalhes de humorista, de um docente aulista e assim por diante. E assim eu vou focar só nos campos que determinam essas particularidades de funcionários, ok? Então vou frisar mais uma vez. Essa aula é muito importante que vocês assistam, tá? E depois assiste só as aulas de acordo com a dúvida específica de vocês para cada tipo de contrato, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e até as próximas aulas.